Olá, senhores. Bora para mais uma questãozinha de trabalho. Olha só, uma partícula de massa 20 quilogramas, partindo do repouso, está sujeita à ação exclusiva de duas forças constantes F1 e F2 perpendiculares entre si e de intensidades respectivamente iguais a 6 newtons e 8 newtons que atuam durante 4 segundos. Quando ele fala essas forças perpendiculares entre si, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Não é uma horizontal e outra vertical. É mais ou menos dessa forma aqui. Olha só. Aí, senhores, seria isto aí a situação, uma das possibilidades, né? Imagina que a gente tem uma mesa aqui, ó, só para planificar para nós aqui, um bloquinho, e aí eu teria uma força, sei lá, uma força aqui de 8 newtons, esse vetor azul, uma força de 6 newtons, que ele vai falar aí, que é o vetor vermelho. Eles estão as duas forças no mesmo plano, e o ângulo entre eles aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, ou seja, forças perpendiculares entre si, certo? Bom, ele fala que essas forças perpendiculares e de intensidades respectivamente iguais a 6 e 8 newtons que atuam durante 4 segundos. No item A, qual a intensidade da força resultante entre F1 e F2? Então, olha só, para você desenhar a tua força resultante, eu vou até aproveitar o desenho que a gente fez ali agora, ó, você usa aquela famosa regra do paralelogramo, lembra? Ó? Então, aqui você traça linhas paralelas, formando um paralelogramo para nós, certo? Lados paralelos. Lembre-se que essas linhas paralelas são pontilhadas ou tracejadas, né? Porque elas não representam o nosso vetor resultante. E aí sim você desenha o vetor resultante, que ele aponta exatamente para onde essas linhas se cruzaram. Esse daqui é o nosso vetor resultante. Esse é o desenho. No caso do item A, ele quer que a gente indique a intensidade. E aqui é um caso particular para nós de vetores, né? Quando o ângulo é de 90 graus entre os vetores, para a gente poder calcular o vetor resultante, a hipotenusa, que seria de um triângulo retângulo, é só fazer um vetor ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado. Isso tudo é igual a tua resultante ao quadrado. Aqui, senhores, se você faz conta aí, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, 36 mais 64 é 100, e raiz quadrada de 100 dá 10. Mas, lembre-se que isso aí é um caso particular, né? Seria o famoso triângulo pitagórico multiplicado por 2. 3, 4, 5 é o pitagórico. Aqui é multiplicado por 2, 6, 8, a hipotenusa vale 10. Então a gente descobre aí que a resultante vale 10 newtons para nós, belezinha? No item B, ele quer que a gente determine no item B qual o módulo do deslocamento durante esses 4 segundos. Bom, olha só, ele garantiu para nós que o corpo parte do repouso, não é verdade? Então nós sabemos que a velocidade inicial dele vale 0. As forças são constantes, então garante para nós que a nossa aceleração é constante, garante que é movimento uniformemente variável. Ele deu tempo para nós aqui, ó, 4 segundos, e pede para a gente calcular o deslocamento. Então, senhores, vamos poder usar uma das equações do MOVE, e a mais apropriada aqui seria a equação do sorvetão, né? Delta S é V0T mais A sobre 2T quadrado. O delta S é a distância, o deslocamento que ele sofre. A velocidade inicial, ele parte do repouso, vale 0, certo? A aceleração, nós vamos ter que achar, dividido por 2, vezes o tempo que ele fala, que é 4 segundos ao quadrado. Não, mas onde nós vamos achar a aceleração? Agora que nós conhecemos a força resultante que atua no corpo e sabemos a massa dele, nós podemos aplicar uma segunda lei de Newton, ó. Força resultante é massa vezes o módulo da aceleração. A resultante vale 10, a massa vale 20 quilogramas. Então a gente descobre que essa aceleração ela vale meio metro por segundo a cada segundo, que é o valor que nós vamos colocar ali, ó. Esta aceleração ela vale 0,5 ou 1 sobre 2, né? Represente como quiser. Então, fazendo conta, 4 ao quadrado é 16, 16 vezes meio dá 8, e 8 dividido por 2, a gente descobre que esse deslocamento vale 4 metros, que era a pergunta do item B para nós aqui, certo? Agora, no item C, olha só. No item C, ele quer que a gente calcule o trabalho realizado pela força. Item C1, a F1, que vale 6 newtons. Item C2, a F2, que equivale a 8 newtons. E item C3, o trabalho da resultante. Para isso, moçada, eu vou planificar aquela situação sobre a mesa para nós ali, ó. Então, nós temos aqui a nossa força F2, que nós sabemos que vale 8 newtons, certo? Nós temos também
a nossa força F1, que nós sabemos que vale 6 newtons. E como nós desenhamos lá na mesa, né, lá na figura, nós temos a resultante desses dois vetores, né, da F2 e da F1. Essa resultante indica para nós, obviamente, para onde esse corpo está se deslocando, né? Então, nós sabemos que o deslocamento do corpo está na direção e sentido da nossa força resultante aqui, ó. Lembrando que o ângulo entre o vetor F1 e o vetor F2 vale 90 graus. Aqui nós temos a resultante, que nós sabemos que vale 10 newtons para nós. Bom, dessa forma, senhores, sabendo, ó, vou colocar em amarelo aqui, tá? Sabendo que o deslocamento do corpo que está sendo puxado, aquele bloquinho que está sendo puxado por essa resultante, por essas duas forças, né? Sabendo que o deslocamento é na direção e no sentido da nossa resultante, para eu poder encontrar o trabalho da F2, eu preciso descobrir aqui a componente da força que vai atuar na direção do meu deslocamento. Porque aí eu vou ter uma componente na direção do deslocamento e uma outra componente aqui que estaria perpendicular ao deslocamento. E a gente precisa lembrar que toda força perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado por ela vale zero. Então, para a gente poder encontrar o trabalho da F2, vamos colocar aqui, ó, o item C1. Para a gente achar o trabalho realizado pela força F2, eu vou fazer o trabalho FED, que é a força vezes o deslocamento, e cossa, nesse caso, é o cosseno do ângulo alfa ali para nós. Então, vamos ficar, o trabalho da F2 vai ser a força F2, que nós sabemos que vale 8 newtons. Opa! Aqui eu estou resolvendo o item C2, perdão. Vou pular, tá? Fazer o C2 primeiramente aqui, depois a gente volta no C1. Então, a gente vai estar fazendo aqui 8, que é o valor da F2, vezes o deslocamento que nós achamos do item B, que vale 4 metros, e vezes o cosseno do ângulo alfa, né? Esse ângulo alfa aqui para nós, você pode encontrar o valor dele, já que aqui tem um triângulo retângulo, né? Se a gente pegar o vetor vermelhinho, ó, regra da cabeça na bundinha, lembra? Regra da poligonal. A gente pode transportar esse vetor para cá. Sabemos que o ângulo entre o vetor F2 e o vetor F1 vale 90 graus. E aí nós podemos falar que o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, esse cosseno vai ficar o cateto adjacente, que é 8, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Portanto, nós vamos poder falar que o trabalho realizado pela força F2, ele vale 8 vezes 8 dá 64, 64 vezes 4 dá 256, e 256 dividido por 10, isso daqui dá 25,6 joules, o trabalho da força F2 para nós. Fechou? Voltando então agora no item C1, ele quer o trabalho da força F1, e o caminho a ser feito é o mesmo, né? Ó. O trabalho da força F1, eu vou ter que enxergar aqui uma componente dessa força F1 que está na direção do deslocamento, porque a outra componente ela vai estar perpendicular a esse deslocamento e, portanto, não realiza trabalho. Então, eu preciso saber este ângulo θ, ou, no caso, para a gente poder calcular o trabalho da força F1, eu vou fazer o trabalho FED e cossa de novo, né? A gente vai ter que achar o valor do cosseno de θ, né? Não de alfa, mas de θ, aqui que é o ângulo que eu chamei ali. Então, vai ficar o valor da força F1, que vale 6, o deslocamento, que vale 4, e o cosseno de θ, olha só, cosseno de θ, se você quiser enxergar a regra da poligonal aqui, seria mais ou menos isso daqui, ó, é trazer o vetor azulzinho para cá. Aí você sabe que o ângulo entre o vetor F1 e o vetor F2 vale 90 graus. Cosseno de θ seria o cateto adjacente a ele, que é 6, sobre a hipotenusa, que vale 10. Então, esse cosseno de θ vai ficar 6 dividido por 10. Portanto, a gente chega aqui que o trabalho da F1 vai ser 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 4 vai dar... 36 vezes 4 dá 120, mais 24, 144. 144 dividido por 10, a gente chega que esse trabalho vale 14,4 joules. O bacana agora é que ele vai pedir no item C3 o trabalho da resultante. E você tem duas formas de calcular o trabalho da força resultante. Uma delas, o trabalho da resultante, obviamente, que é o trabalho da força F1 e da força F2, né? Então, se a gente somar aqui 14,4 com 25,6, isso daqui dá 40 joules. Ou, se você preferir,
Você pode falar que o trabalho da força resultante é a força resultante vezes o deslocamento e vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é 0 graus, né? Resultante e deslocamento tem um ângulo de 0 graus entre eles. Então, ficaria o trabalho da resultante, que é 10, vezes o deslocamento, que é 40, e aí a gente chega que o trabalho da resultante vale 40 joules. Então, vocês tinham 2 caminhos para seguir aí. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.